Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que estão rezando conosco de casa, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e nos assistem pela internet. A liturgia deste domingo da 60ª traz para nós algumas reflexões muito importantes. Essa primeira leitura, que é bastante impressionante, é a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, enumera grande parte dos sofrimentos que ele teve que padecer por amor do reino dos céus. Isso foi celebrado agora dia 25 de janeiro, o dia da conversão do apóstolo São Paulo, há poucos dias. Ou seja, aquele fato misterioso, milagroso da conversão do apóstolo, ficou cego, depois foi curado por ocasião do seu batismo, deixou de ser perseguidor de Nosso Senhor, e ele agora vai ser também perseguido por amor ao Evangelho. E Nosso Senhor vai lhe dizer, depois de todos aqueles fatos milagrosos, tudo aquilo, Nosso Senhor vai dizer: eu vou mostrar, disse a Ananias que o batizou, eu vou mostrar a ele o quanto ele terá que padecer por amor do reino de Cristo. E esses sofrimentos que o apóstolo enumera para nós, não é de modo algum para nos desanimar, para nós talvez pensarmos, mas se eu quiser melhorar a minha vida cristã, eu vou ter que padecer tantas coisas como padeceu o apóstolo São Paulo. Se eu quiser servir a Nosso Senhor mais de perto, se eu quiser buscar com mais intensidade a minha santificação, longe de nós nos desanimarmos, é para nós não desistirmos das nossas lutas. Se o Nosso Senhor permitiu tantas provações, tantas tribulações, ao mesmo tempo deu a graça para que Ele fosse fiel. E é importante essa reflexão para nós. Fazemos um paralelo nas tribulações que Deus permite para nós, que na sua grande maioria são bem menores do que permitiu na vida do apóstolo São Paulo. E um homem que depois de convertido ao cristianismo, tão fiel a Deus Nosso Senhor, tão zeloso na pregação do Evangelho, tão exato no cumprimento dos seus deveres, com um coração que ardia de amor por Nosso Senhor, que era capaz de todo o sofrimento, de toda a tribulação, como deu o testemunho com a sua própria morte, com o seu martírio, em defesa do Evangelho. Para nós não desanimarmos ante as tribulações, provações que Deus Nosso Senhor permite na nossa vida. Para nós não desanimarmos ante, muitas vezes, somente o cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres de cada dia. E quando pesa, muitas vezes, sobre nós a cruz, e por que nós desanimarmos? O apóstolo São Paulo disse que ele também era ferido por uma tentação que o instigava constantemente, e que ele suplicou e pediu a Deus que Deus o livrasse dessa tentação. E a resposta do Senhor para ele: basta-te a minha graça. Basta confiar na graça e utilizar dos meios para que vença a tentação. E cada tentação vencida é sempre um momento de um fortalecimento espiritual em nós. É sempre um momento de um crescimento espiritual quando nós, com a graça de Deus, vencemos a tentação. E se Deus Nosso Senhor quer a nossa salvação, e que de fato quer, e é uma verdade de fé, quer a salvação de todos. A todos concede a graça suficiente e necessária para nós vencermos as tentações, correspondermos aos seus dons, perseverarmos, suportarmos as tribulações. Basta-te a minha graça, assim nos diz o Senhor. O apóstolo São Paulo agradece a Deus Nosso Senhor todos esses sofrimentos e essas tribulações. Ele diz: eu nem vou me gloriar, nem posso, das visões, das coisas sobrenaturais que teve,
alguns privilégios que recebeu de nosso Senhor, mas nem posso me gloriar disso, porque Ele mesmo diz, isso não ficaria bem, mas agradeço a Deus. E se até aqui estou da maneira como estou, porque a graça de Deus não ficou vazia em mim, não ficou sem resposta em mim, tendo recebido a graça de Deus, correspondeu a essa graça e frutificou. Por isso que é importante nós termos a consciência de que Deus nunca nos desampara. Ninguém. Sempre reflito dessa maneira. Nem a pessoa que mais sofre nesse mundo pode dizer que Deus me abandonou. Deus não ouve mais a minha prece. Deus não está me concedendo mais as graças. Se Deus quer a nossa salvação, e é uma verdade de fé, concede a todos a graça suficiente e necessária para a salvação. E uma pergunta, que com certeza vem à nossa consciência, mas por que nem todos se salvam? Porque muitos se condenam? Porque não correspondem à graça de Deus? Porque fecham o seu coração à graça? Porque preferem as suas escolhas, a sua vontade, alimentar a sua vaidade, a sua sensualidade, o seu orgulho, o seu amor próprio? Ao invés de servir, querer servir a nosso Senhor, que custa para nós sacrifício. Quantas vezes em nossas vidas, seja em coisas leves, ou muitas vezes em coisas graves, sabemos que as nossas escolhas estão erradas, e ainda assim permanecemos nela, ou fazemos essa opção, seja em coisas leves, seja em coisas mais graves. E o fato de nós termos a consciência de que isso está errado, já é uma graça de Deus, esse Deus que não nos abandona e que nos lembra. E talvez um grande mal, com certeza, que pode nos acontecer, e pior no que diz respeito à nossa salvação, é o endurecimento do nosso coração, de modo que não conseguimos mais perceber a ação da graça de Deus em nós, ou um coração inteiramente fechado e não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes pela frieza da nossa vida, pelo distanciamento de nosso Senhor, pela resistência à graça, e o coração vai se fechando, vai se endurecendo, e depois quase que nada mais move o nosso coração à prática do bem. Nós vamos adentrar daqui uns dias o tempo da Quaresma, e um pensamento, uma oração que a igreja faz a Deus nesse período quaresmal, que é muito bonita, suplicando a Deus para que Deus arranque de nós um coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração que seja maleável, moldável à graça de Deus, e não um coração endurecido, fechado, resistente à graça. Como diz o apóstolo São Paulo, pela graça de Deus sou o que sou, porque a graça não ficou vazia, não ficou sem resposta em mim. Hoje nós pedimos a Deus, na nossa oração desta Santa Missa, para que Deus não permita o endurecimento do nosso coração, para que Deus nos conceda a graça de o quanto antes nós acertarmos a nossa consciência, tomarmos decisões acertadas, corretas, que Deus nos dê a graça de nós aproveitarmos o tempo quaresmal para aproveitarmos esse momento da conversão, da mudança do nosso coração, da nossa vida, para correspondermos aos seus dons. Que Deus nos proteja, não permita o endurecimento do nosso coração. O evangelho desse domingo, essa passagem, essa parábola que o nosso Senhor nos contou, tão bonita e tão significativa para nós, Ele contou a história, Ele mesmo já deu a explicação muito simples. Saiu um semeador a lançar as sementes nos terrenos. Esse semeador é o próprio Cristo. E os terrenos representam os nossos corações.
Eu queria trazer 2 pontos de reflexão nessa passagem do Evangelho. Primeiro, o cuidado que nós precisamos ter para que o terreno do nosso coração, da nossa alma, seja um terreno fértil, onde essa semente da palavra de Deus possa ser lançada, possa germinar, possa crescer e possa dar frutos. E o segundo ponto, e que é um tema que eu tenho insistido muito, o quanto em família nós estamos cuidando de preparar ou de cultivar o terreno no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, para que haja ali um terreno fértil à graça de Deus. É o autor de uma meditação da liturgia de hoje, em que ele diz que a palavra de Deus age de 3 maneiras em nossa alma: purifica, ilumina e abrasa. Purifica o nosso coração, torna humilde aquele que é soberbo, torna modesto aquele que é vaidoso, torna casto aquele que é impuro, generoso aquele que é avarento. Os pecadores lhe devem sua conversão e os tíbios lhe devem uma vida melhor. A palavra de Deus deve purificar o nosso coração, purificar a nossa alma, purificar as nossas vidas. A palavra de Deus deve iluminar. Por um lado, revela a alma, a falsidade dos prazeres terrenos, o nada das riquezas, a ilusão da glória desse mundo, e corrige os falsos juízos das nossas cegas paixões e dos nossos sentidos corrompidos. Por outro lado, faz resplandecer aos nossos olhos as puras luzes da fé. É uma lâmpada que ilumina os nossos passos e uma luz que nos faz ver as veredas por onde devemos caminhar. Diz esse autor que algumas páginas do catecismo estudada instruem mais o homem no que lhe importa extremamente saber do que todos os livros da sabedoria humana. A palavra de Deus que ilumina as nossas vidas. Qual é a grande missão da igreja na pregação, no anúncio da palavra de Deus? Tocar a nossa consciência. Nos convidar como que é esse exame de consciência a cada domingo que nós temos esse encontro com o Senhor, para que, ao sermos tocados pela graça de Deus, por essa semente que é lançada em nosso coração, nós possamos tomar alguma resolução de alguma mudança, e assim, dia a dia, gota a gota, passo a passo, nós nos aproximarmos mais de nosso Senhor, crescermos na fé, na caridade, na esperança, no amor de Deus, na prática da caridade cristã, na prática de boas obras, na prática das obras de misericórdia. Por isso precisamos ser iluminados, ser alimentados pela palavra de Deus. E o terceiro ponto, a palavra de Deus que deve abrasar os nossos corações, que deve fazer voltar o fogo da vida às almas mortas pelo pecado e arder a caridade onde ardia a paixão. Quando nós olhamos a história da igreja, vemos a vida dos santos, e nós vemos aqueles, sobretudo, que passaram por um grande processo de conversão. Como que isso aconteceu? Pela graça de Deus. Em algum momento, abriram o seu coração à graça. Em algum momento começaram a perceber esse chamado a mais de nosso Senhor.
E o segundo ponto, como nós mencionamos inicialmente, primeiro cuidarmos do terreno do nosso coração, para que a palavra de Deus purifique o nosso coração, ilumine a nossa inteligência, abrase o nosso fervor, a nossa alma. E nessa comparação desses diversos terrenos que nosso Senhor fez, um pouco da semente que caiu ao longo da estrada, onde passa tudo e todos, e ali não pôde germinar, as aves do céu vieram, comeram aquela semente, não pôde dar fruto, pois caiu num terreno aparentemente fértil, mas por baixo daquela pequena camada de terra havia pedras e a raiz não pôde se firmar e aquela pequena plantinha secou. Caiu uma outra parte, uma outra quantidade de sementes num terreno cheio de espinhos e crescendo foi sufocado pelos espinhos. E uma outra parte caiu num terreno fértil e deu fruto 100 por 1, diz o Senhor. Uma importante reflexão para nós: o terreno do nosso coração, da nossa alma, se encaixa em qual desses que nosso Senhor nos disse? Um grande problema na vida espiritual de todos nós nos tempos atuais é a dissipação. Esse acúmulo de informações que nós somos bombardeados a todo momento e que nós buscamos também, e que nos faz, muitas vezes, é óbvio, pelo mau uso da internet, nos faz perder muito tempo. Além de todas as obrigações, encontramos tempo para nós perdermos e às vezes julgamos que foi poucos minutos e de repente foram horas. E esse acúmulo e essa rapidez das informações muitas vezes não dá espaço para nós pensarmos na palavra de Deus. Isso, quando nós paramos para rezar, somos levados muito mais facilidade às distrações pela dissipação do nosso espírito. Vamos adentrar o tempo quaresmal, é tempo de nós escolhermos os nossos sacrifícios. Talvez trabalharmos esse ponto para nós termos menos informações, menos barulho, para nós conseguirmos rezar com um pouco mais de tranquilidade, de serenidade. Mas o segundo ponto, para nós encerrarmos a nossa reflexão, e que é muito importante para nós, como nós estamos cuidando desse terreno dentro da nossa família, da nossa casa. O cuidado que nós precisamos ter, e cada vez mais, em proteger o coração das nossas crianças e dos nossos jovens. Já falei aqui em diversas ocasiões, qual é uma grande estatística que nós temos? É sigilosa, mas serve para a nossa instrução, que é o sacramento da confissão. Em diversas ocasiões aqui já falamos, cada vez mais cedo, com menos idade, as crianças vão sendo bombardeadas, invadidas por coisas graves, por coisas que jamais deveriam pensar e saber naquela idade, por pecados muito graves, cada vez mais cedo, perdendo a inocência do seu coração, da sua alma. E é uma importante e séria reflexão. Nosso Senhor nos diz no Evangelho que acontecerão os escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. E seria melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar no fundo do mar do que escandalizar uma criança. Por isso a nossa grande responsabilidade, de o quanto estiver ao nosso alcance, cuidarmos disso.
Queremos ser diferentes, liberais, deixarmos à vontade com tudo, sobretudo, nós sabemos disso. Do acesso à internet é algo insistente, que nós precisamos refletir seriamente. Quantas coisas boas, como a missa sendo transmitida, para quantas pessoas? Mas temos também toda a destruição de um coração, de uma vida, de uma fé. Com muita facilidade, apenas em um clique, e destruir, ferir a inocência de uma criança, escandalizar uma criança. E às vezes com coisas que podem e que vão determinar toda a sua vida, e que podem levar à sua condenação, porque começa a se perverter desde a sua primeira infância, começa a ter uso da razão e já começa com a consciência corrompida ou sendo corrompida a cada momento, a cada dia. Prezados irmãos e irmãs, é muito séria essa reflexão. E o quanto estiver ao nosso alcance, na nossa responsabilidade, precisamos cuidar para nós e para aqueles, sobretudo, que nós temos responsabilidade. Podemos proteger de tudo? Não, o mundo está aí, posto no maligno. Mas o quanto nós pudermos, o quanto estiver ao nosso alcance. É preciso que haja espaço no nosso ambiente familiar, nas festas de família, nas atividades de família, para que uma criança e um jovem possa pensar na possibilidade da sua vocação sacerdotal, da sua vocação religiosa. Foi celebrado agora no dia 2, o dia da vida consagrada, dia especial comemorativo aí para as nossas irmãs. A igreja celebra nesse dia 2 de fevereiro, o dia da vida consagrada. E será que o ambiente da nossa casa favorece para que uma criança tenha espaço de pensar nessa, ao menos nessa possibilidade desse chamado de nosso Senhor? E olhar isso com alegria? Será que em família nós temos esse pensamento? Vai ser uma grande honra, uma grande alegria o Senhor chamar um dos meus filhos, das filhas, para a vida consagrada, para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. Tudo isso faz parte desse evangelho que nosso Senhor nos convida a nós prepararmos, dispormos o terreno do nosso coração para que a palavra de Deus possa ser lançada e possa frutificar. Gostaria de concluir com 3 pontos da liturgia de hoje, com um trechinho do Tractus, em que a igreja assim suplica a Deus: Vós, Senhor, abalastes a terra e a fizestes estremecer. Fechai suas fendas, porque está a desmoronar. Toda essa reflexão para o nosso desespero, longe disso, acima de tudo a nossa confiança na graça de Deus, mas também a nossa súplica a Deus, para que o Senhor cuide da nossa casa, da nossa família, das nossas crianças, da inocência das nossas crianças, para que isso não desmorone, não seja destruído. Uma segunda oração ou reflexão é a antífona do ofertório, em que a igreja também suplica ao Senhor: firmai os meus passos em vossas veredas, para que meus pés não vacilem. Inclinai para mim vosso ouvido e escutai a minha prece. Manifestai as maravilhas de vossa misericórdia. Vós, Senhor, salvais os que em vós esperam. E por último, a última oração da pós-comunhão. Humildemente vos rogamos, ó Deus onipotente, concedei, vos sirvam dignamente, com santos costumes, os que alimentais
com os vossos sacramentos. Que com a recepção do sacramento da comunhão, o Senhor nos fortaleça e nos faça servi-lo dignamente, como nós aprendemos, como a igreja nos ensina, confiantes na sua graça, confiantes na proteção, na intercessão da Virgem Maria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.